Boa noite. O melhor programa econômico de governo é aquele que não atrapalha quem produz, quem emprega, quem poupa, quem trabalha e quem consome. Essas palavras foram ditas por Irineu Evangelista de Souza, o popular Barão de Mauá, em 1860, mais ou menos. O Barão de Mauá, banqueiro, empresário, industrial, empreendedor, foi talvez o maior dos defensores da indústria e do comércio brasileiros. Ele gastou boa parte da sua vida na defesa e na proteção, principalmente do comércio local, em detrimento aos produtos importados. Com esse contexto, a gente começa o Arsenal e Comércio de hoje, porque recebemos aqui na nossa sala de visitas Nelson Soares Júnior, o presidente da CDL Cuiabá, a Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui de Cuiabá, e ainda diretor executivo do Sindipetróleo. Boa noite, Nelson, é um prazer ter você conosco aqui. A Federação do Comércio e o SESC, junto com a TV Mais Cultura, sentem-se muito honrados com a sua presença. Boa noite, Rissato. Para nós é uma grande satisfação poder participar do Arsenal e Comércio, um programa que já está fazendo aí a sua história e crescendo a cada dia. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço. Nós é que agradecemos. Aproveitando essa introdução do nosso programa de hoje, conta para nós um pouquinho quem é o Nelson, como é que você chegou aqui em Cuiabá, e nós vamos, no decorrer do programa, conversar muito mais sobre isso, é lógico, mas vamos contar para o nosso telespectador como é que é o Nelson no dia a dia dele. Como é que ele chegou aqui? Eu cheguei aqui transferido pela Shell. Eu fazia o último ano de engenharia civil, eu já era formado em tecnologia de movimento de terra, e depois estava cursando o 5º ano de engenharia, quando apareceu uma oportunidade para trabalhar na Shell do Brasil, que chamava naquela época, e com vagas no sul de Minas e Mato Grosso do Sul. Eu morava em Bauru e me candidatei e nós fomos selecionados em duas pessoas conseguiram. Aí eu fui a Campinas e em Campinas eu fui transferido então para Mato Grosso do Sul. Na segunda-feira de uma determinada semana me entregaram as passagens para viajar na sexta. Na quinta tarde me chamaram, olha, não é mais Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso. E coincidentemente eu tinha vindo a conhecer Cuiabá, isso foi em 1981, e eu tinha vindo em 79, feito uma viagem até Alta Floresta, e passei em Cuiabá. E eu era do interior de São Paulo, e você chega em Cuiabá numa segunda-feira e não tem restaurante com espaço para você sentar. Você fica maravilhado com aquilo. Fui para Alta Floresta, nós vimos assim coisas surreais, né? Você entrar numa lojinha e atrás do dono da loja tem um cofre de 2x2, abarrotado de dinheiro, aberto, né? Sem segurança nenhuma, e era o comércio de ouro. Então, nessa viagem, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer no meu regresso de Alta Floresta para Cuiabá, uma pessoa fantástica que foi o senhor Arquimedes Pereira Lima. Ele nos recebeu na sua sala e nós voltamos com a ideia fixa de ter uma distribuidora Brahma naquela região do norte, e ele prontamente nos atendeu. Mas chegando em casa, os pais, o que você está fazendo com 19 anos de idade, você acha que você vai para aventurar? Bom, acabou que no dia de embarque, então, olha, não é mais Mato Grosso do Sul, é Mato Grosso. Eu fiquei eu me senti privilegiado com aquilo, né? Porque era um lugar que eu tinha conhecido e gostava. E na época, nós viemos para montar, olha a visão da companhia, né? Isso eu estou falando em 1981, um projeto que se chamava Projeto Pioneiro. A Shell tinha 26 postos no estado de Mato Grosso, em 1981. E eu saí em 1985, início de 1985, com 106 postos. Nós fizemos 80 postos em 4 anos. Então, era um projeto que estava acompanhando o princípio da grande massificação da transferência de gente, de pessoas, de lavradores do sul para cá. Então, era tudo terra, né? A gente tinha asfalto até o quilômetro 30 da BR-70 para Cáceres,
tinha asfalto até Jangada e tinha asfalto até a entrada para Primavera do Leste, ali na BR-163, com sentido a Rondonópolis. Então, o resto era tudo terra. E foi uma aventura, eu sempre gosto de dizer que foi a melhor faculdade que eu fiz na minha vida. Com certeza, né? Nelson, nós vamos para um pequeno intervalo comercial e voltamos para essa conversa interessantíssima. Ok, vamos lá. Voltamos com Arsenal e Comércio. Nelson Soares Júnior, presidente da CDL Cuiabá, conosco hoje. O Nelson contava como é que foi a sua chegada aqui ao Estado, a sua emoção, vamos dizer assim, em conhecer toda essa diversidade que era o Estado do Mato Grosso no início da década de 80 e o empreendedorismo que já nascia aqui no Estado. Nelson, vamos continuar um pouquinho? Eu sei que tem uma atividade épica aí na sua vida, no seu início de vida no Mato Grosso. Tem uma história que é única. Foi uma necessidade de aquisição de veículos, onde você conheceu o Sango, então dono da 35, né, concessionária de veículos aqui no Mato Grosso, e tem uma conversa extremamente marcante com ele, que eu acho que ali é o exemplo para todas as pessoas que querem realmente defender comércio e empreendimentos locais. Conta para nós como é que foi conhecer isso aí, como é que aconteceu tudo isso? Essa passagem, ela aconteceu de forma extremamente natural, porque era da pessoa do Sango, né, ser muito natural. E uma pessoa fantástica, e Mato Grosso ganhou muito e perdeu muito com a sua ida. O Sango, nós, pela Shell, eu cuidava da parte da frota, né, todos os carros, cuidava de todos os equipamentos da Shell, desde aquele poste-placa que a gente chama, que tem lá, os tanques, as bombas, toda a parte de instalação. Então, quem fazia a aquisição dos veículos era eu. E eu tinha um padrão que a Shell usava para o Brasil inteiro. Nós tínhamos lá, na época, o veículo que a gente usava para trabalho era o Fusca, e eu tinha que comprar 5 Volkswagen lá com o seu Sango. E a Shell, como uma empresa de porte nacional, né, ela tinha referências de preço. E eu tinha acesso a esses preços. E um dia eu fui lá discutir com o seu Sango e na hora de fechar o negócio, né? Ele sabia que não existia problema de crédito, né? O pagamento era à vista. E eu falei com ele, falei, seu Sango, eu tenho esse preço aqui em Campo Grande, né? E esse preço é menor do que o daqui. Ele falou, pois não, a sua empresa está onde instalada? A Shell está no Brasil inteiro. Não, mas por que está aqui? Não, porque ela está vindo para cá, a Shell está se instalando aqui. E é por isso que a gente está fazendo essa aquisição. Ok. E o que ela veio fazer aqui? Ela veio ganhar dinheiro, né? Para ela ganhar dinheiro, isso aqui precisa desenvolver. Sim, lógico. Como é que ela vai ajudar a desenvolver aonde ela está, se ela está gastando o dinheiro dela em outro lugar? É simples, mas é profundo, né? Quando você está inserido dentro de uma sociedade, dentro de um ambiente em que você quer que aquele ambiente prospere, não tem o menor sentido, né, você tirar. Eu peguei isso para a minha vida, faço isso até hoje. Eu sou um péssimo cliente do mercado eletrônico, né, só compro quando não tem outra alternativa, mas tendo alternativa de comprar na minha cidade, eu continuo fazendo isso e a minha família também. E eu prego isso constantemente, porque eu acho que é uma maneira de você ter aquilo que o Sango falou lá atrás. Eu estou ajudando a desenvolver o meu estado, gastando o meu dinheiro aqui. Quando você faz isso, você gera imposto aqui, você gera emprego aqui, você oxigena a economia local, propiciando o desenvolvimento dela. E quando você compra fora, o teu recurso vai para lá. Por isso que eu sou um defensor ferrenho do etanol, né? Hoje nós exportamos quase 2/3 do que a gente produz, nós consumimos só 1/3. A tendência é isso cada vez diminuir, porque essa proporção, porque nós estamos inaugurando usinas e mais usinas. E quando você compra 1 litro de etanol num posto de gasolina, mesmo que no final da conta ele empate com a gasolina, ou que ele gaste até 1, 2% a mais,
Se você continuar usando o etanol, você vai fazendo muito mais bem para você, para a sua família, para a sua sociedade, para a sua cidade, para o seu estado, do que quando você abastece 1 litro de gasolina. O dinheiro da gasolina vai embora, ele não fica aqui, né? E isso tudo também, continuando aí, onde a gente parou da minha história, né? Que eu estava na Shell, saí da Shell e fui ter uma vida de empreendedor na área de combustíveis. Aí tive 1, 2, 3, 4 postos, fui presidente do Sindipetróleo, do qual eu sou diretor hoje. E nesse espaço de tempo eu conheci um outro modelo, que também tem muito a ver com aonde você está, que é o cooperativismo de crédito. Eu sou hoje conselheiro da Sicoob Credisul, é a 6ª maior cooperativa do Sicoob no Brasil. Estamos hoje quase chegando a 3 bilhões de ativos. Temos agências aqui em Cuiabá, em Várzea Grande, no Mato Grosso, nessa área do corredor agrícola. E ali também você cultua exatamente esse princípio, né? 5% das nossas sobras são colocadas no local onde os bancos comerciais não fazem isso. Não fazem, não. Né? Nós retribuímos aos nossos associados todas as sobras do resultado do exercício, né? O banco distribui para o acionista, para o cliente não. Na cooperativa, todos são donos. Todos são donos, não são acionistas. Certo. São donos. Certo, tem razão. E aí você cria um ambiente de convivência, um ambiente de experimentos na área financeira, que você fala, puxa vida, mas ninguém faz isso, mas a cooperativa faz. Então, isso tudo molda o meu perfil ao longo desses anos todos, em que eu venho trabalhando voltado principalmente para o associativismo. E aí a gente entra na CDL, entrei na CDL em 2005 como superintendente, saí em 2011 para voltar para o Sindipetróleo como diretor executivo, mas fui convidado para o conselho da CDL. Aí fiquei no conselho até 2018, quando fui eleito presidente, e estou deixando o mandato agora, dia 31 de dezembro. Perfeito. E volto a ser vice-presidente comercial da CDL na próxima gestão. A gente tem uma frase aí que eu uso bastante, né? Toda vez que o óbvio impressiona, eu me preocupo. E nada mais óbvio do que tudo isso que está sendo discutido aqui, né? Por isso, se alguém ficou impressionado com esse óbvio, cuidado, tá? É óbvio, gente. Quanto mais, mesmo que num primeiro momento possa parecer que está ficando mais caro, quanto mais a gente trabalha o nosso dinheiro, quanto mais a economia circula em volta dos nossos lares, mais seguros, mais consistente essa nossa sociedade fica, não é? Com certeza. E aí é onde entra realmente a CDL fazendo isso, tá? Pelo que a gente tem visto, essa grande defesa do pequeno comerciante, do grande comerciante, mas principalmente a defesa do comércio em si. Eu queria que você contasse um pouco para nós como é a CDL, como é que ela se estrutura, porque nem todo mundo tem essa visão do que é a Câmara de Dirigentes Lojistas, de como ela nasceu, né? Porque ela nasce a partir de uma necessidade de defesa desses próprios comerciantes que precisavam entender para quem eles podiam vender ou não, não é? Exatamente. Era a questão da consulta de crédito, coisas desse tipo, né? Exatamente. Esse modelo ele nasceu no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. E era um modelo de troca de informações creditícias dos clientes que residiam e moravam e consumiam naquele local. Não existia telefone, não existia nada. Era uma troca era a troca da carteira de fiado que eu levava para o outro, mostrava, o outro também mostrava e a gente descobria que o fulano, olha, esse cara a gente tem que parar de vender para ele porque... Cuidado. Isso foi crescendo e tomando proporções e aí então foram fundadas as associações comerciais e as câmaras de diretores lojistas, que chamava-se assim. Com o avanço da tecnologia e com a quantidade de pessoas, de empresas que procuravam esse serviço, começou-se a criar um espaço e um ambiente de discussão e de troca de ideias sobre crédito, mas não só mais sobre isso.
Opa, peraí, eu estou encontrando aqui com o meu concorrente, que não é meu inimigo, e nós dois temos um problema, porque na rua que nós estamos tem uma calçada horrível e nós precisamos falar com o prefeito. Se eu for sozinho é uma coisa, se ele for sozinho é outra. Mas se a gente for em nome da entidade nossa, o peso é maior. E aí então passou-se também a ter a defesa institucional das atividades econômicas. Foi avançando o tempo, a tecnologia, nós saímos do telefone, que primeiro era o telefone de manivela, depois o telefone discado, depois o telex, o telégrafo, depois o telex, depois o fax e por último já o modelo que a gente experimenta até hoje, que foi aperfeiçoado nos últimos anos, da velocidade da internet. Só que também não ficou só nisso. Aquela informaçãozinha da carteira de fiado, né, ela foi agregada de uma série de outras informações que são disponibilizadas para que o comerciante possa não só dar o crédito, mas também calibrar o crédito. Hoje, o arsenal de informações que a gente consegue colocar à disposição do comerciante para ele tomar uma decisão de crédito ultrapassa 130 informações. Então, ele pode saber, por exemplo, que o Rissato foi comprar um par de sapato na loja e o vendedor já sabe, no tablet dele, onde é que o Rissato mora, quanto que é mais ou menos a renda média do Rissato e que o Rissato está comprando um sapato de R$300, mas ele pode tranquilamente oferecer 2 pares de 600 porque o Rissato tem condição de comprar. Entendeu? Também ele sabe orientar o Rissato, que ele sabe onde o Rissato mora, qual é a expectativa de renda do Rissato naquela região em que ele mora, e ele calcula e fala: Rissato, você está comprando um sapato de R$500, será que você não quer levar um de 300 hoje, com uma parcela mais tranquila? E ele vai fazer uma venda muito mais assertiva para ele e para o cliente dele. Bom, junto com tudo isso, hoje a CDL tem, além da estrutura que fornece informações para o empresário, que vão desde informações creditícias, como o débito, mas também agora com o cadastro positivo, e fornece a informação do cadastro positivo, nós informamos um calabouço de dados que chega a ser surpreendente às vezes. Por exemplo, você consegue, através das ferramentas da CDL, saber se naquela esquina que você está pretendendo colocar uma padaria, qual é a probabilidade do teu negócio dar certo ou não. Tá? É uma parceria que a gente tem junto com outros organismos de pesquisa e que consegue te dar essa informação antes mesmo de você abrir o negócio. Né? Eu consigo, na minha loja de sorvete, atingir no raio que eu determinar, né, todas as mulheres, todas as famílias que têm crianças na idade de consumir sorvete. E eu consigo passar isso, né, para a minha base de clientes e oferecer o meu produto. Então, isso chama-se Big Data, e é onde a CDL está inserida através do SPC Brasil. Conforme foi crescendo isso tudo, precisou-se criar um ambiente em que eu, lá em Tangará da Serra, falasse com Erechim. Por quê? Porque chegou um cara de Erechim na minha loja e eu só tinha a informação de Tangará, e agora eu preciso saber de Erechim. E no outro dia chegou um cara de Guaranhuns e eu também não... Como é que eu faço? Esse movimento todo cresceu e então, em 1980, foi criado o SPC Brasil, que é o birô de crédito que concentra todas as informações do Brasil e que desenvolve esses produtos que eu estou te dizendo, que agrega qualidade a esses produtos e continua fazendo isso. Então, lá, toda a informação de crédito da base, ela trafega pelas bases centralizadoras, no caso do Mato Grosso, a CDL Cuiabá, que é a base centralizadora das 57 CDLs que existem no estado, isso junta com a informação do Brasil todo em São Paulo, e aí volta a informação lá para o nosso associado da CDL de Pontes e Lacerda, que está querendo saber de um camarada de Goiânia que está lá fazendo compra na loja dele.
Então, esse sistema hoje é um sistema bastante ágil, essa consulta demora 0,3 microsegundos para chegar de volta. Da hora que você bate lá, ela é instantânea. É uma velocidade estonteante. Nelson, é extremamente interessante essa conversa, porque todo mundo tem uma visão, né, do comerciante quando ele fala do crédito, quando ele vai consultar a respeito do seu crédito, mas ninguém sabe tudo isso que acontece por trás e a preocupação realmente em consolidar essas informações. Nós vamos mais uma vez para o intervalo e voltamos em seguida para continuar entendendo um pouco mais de como funciona a Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui no Brasil todo, não apenas em Cuiabá. Voltamos com Arsenal e Comércio. Nelson Soares Júnior, presidente da CDL de Cuiabá. Nós falávamos até aqui com o Nelson um pouco da sua história, como Cuiabá se transformou nesses anos e, principalmente, como nasceu a CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas, da necessidade de se entender o comércio, de se entender o consumidor, como ela vem se desenvolvendo, criando mais mecanismos de controle e, principalmente, entender o público que consome para ajudar o empreendedor a ser mais assertivo. Além de tudo isso, Nelson, o que mais a CDL vem fazendo, como ela está se programando, se preparando e como ela se relaciona com outras entidades, né, do setor de comércio, com outras entidades que também defendem o comércio? Então, hoje nós temos na nossa base 6.700 empresas do município de Cuiabá, que fazem parte dessa estrutura, e como nós não temos recursos de fora, a gente vive e sobrevive com os próprios recursos que nós geramos, então nós temos uma diretoria com 36 membros, todos eles voluntários, não existe nenhum tipo de remuneração. E a venda dos nossos produtos para os nossos associados é que gera o recurso necessário para a gente devolver para esses próprios associados as ações que eles precisam. Então nós também temos dentro da nossa grade de produtos, nós temos um produto de telefonia celular que é extremamente vantajoso. Nós temos a certificação digital, que é um programa, uma parceria que nós temos com a Serasa e que funciona de uma maneira bastante acessível e econômica para os nossos associados. Nós temos uma estrutura de pesquisa que municia o associado e a imprensa e a população em geral com informações sazonais de cada período do ano, né? A gente tem lá uma estrutura de mídia, de jornalismo, que faz com a divulgação das nossas ações e as nossas reivindicações. Além disso, a gente tem uma estrutura física que propicia receitas para a entidade, que é a nossa parte de salas e auditórios, e que a gente trabalha também para conseguir remuneração através do aluguel desses espaços e fazer. Com todos esses recursos, a gente devolve principalmente em serviços para os associados. Agora mesmo, esse ano, nós já fizemos a Top Week, estamos fazendo agora a campanha de Natal premiado, que vai ser mais um sucesso. Isso para favorecer aqueles que não têm condições de fazer as suas próprias campanhas. 96% dos associados das CDLs do Brasil são micro e pequenas empresas. E é essa gente, é esse trabalhador que nós lutamos por ele com afinco, com devoção, batendo de frente com deputados, com vereadores que ficam criando leis e impondo restrições à atividade econômica. Lógico que nós não vamos esquecer dos grandes, que até porque a nossa receita, para você ter uma ideia, 80% dela é dos grandes e 20% é dos pequenos. Então é lógico que... Mas os grandes, eles têm outra estrutura, né? Nós temos um departamento jurídico, são mais de 10 advogados, né, à disposição dos nossos associados num preço extremamente justo. Isso faz com que você consiga aglutinar cada vez mais pessoas, não só no sentido da unicidade para discutir os assuntos que permeiam
a maioria ou pelo menos um grande setor de cada um dos setores que está lá, mas também porque tem uma vantagem financeira. Claro. Né? Você hoje, para ser associado da CDL Cuiabá, você pode começar pagando R$ 29,00, que é devolvido para você em serviço. Ou seja, é quase que de graça para você se associar. Isso tudo é que dá força para nós nos juntarmos com Fé Comércio, a parceria que a gente tem, principalmente agora na gestão do Júnior, né, que mudou todo o espectro de ação da maior entidade defensora do comércio no Brasil, né, que é a CNC, e aqui no estado a Fé Comércio. Nós temos parcerias com a Facmate, nós temos parcerias com o Gustavo da Fiente, que semana passada fez lá 45 anos de existência. Então, são ações que a gente consegue encaminhar em conjunto e o peso é muito maior. Claro, do que se cada um de nós fosse tentar sozinho. A base é essa, né? A estrutura é essa. Nós na CDL temos a preocupação, junto com a SPC Brasil, de informar e dar condições para que o consumidor adquira, tenha conhecimento suficiente para administrar melhor a sua vida financeira. Para você que está nos assistindo, se quiser ter acesso, você pode baixar um app SPC Consumidor. Você vai entrar lá, você vai fazer a consulta do seu nome no SPC, saber se ele está lá ou não, gratuitamente, mas você vai ter acesso a toda uma estrutura de educação financeira, com planilhas para você controlar o seu orçamento doméstico, com dicas, com instruções para você poupar, para você não ser pego de surpresa ali na frente, caso você tenha uma intempérie, né, uma doença, perder o emprego, um acidente, né? Tudo isso a gente transmite e tenta passar para o consumidor para que ele tenha uma vida financeira cada vez mais saudável. O nosso sonho, a nossa base, né, foi o crédito negativo, mas o nosso trabalho é para que não existisse o crédito negativo, que se ninguém devesse, seria ótimo para o comércio, né? Além disso, tem um outro app que você pode baixar, que é o app CDL Cuiabá. Você vai ter acesso ali, tanto você empresário quanto você consumidor. O empresário ele pode anunciar a loja dele nesse app, é um app novo, a gente está crescendo agora bastante, já ultrapassamos 2.000 usuários, a nossa meta é chegar a 10.000 até o final do mês, até o final do ano. E você também que está precisando de emprego, ali é que o empresário está colocando as vagas que ele tem. E tem tido um retorno fantástico. O comentário dos empresários que têm usado o app é assim, sensacional. Olha, eu nunca tive uma assertividade tão grande na contratação daquilo que é feito através do app da CDL Cuiabá. Isso tudo monta um conjunto, né, e que a gente tem que dar conta todos os dias. Eu tenho uma diretoria, nós temos uma diretoria executiva, são 9 membros, eu não faço tudo sozinho. Tenho um time fantástico, uma equipe de colaboradores que é assim de primeira linha, são pessoas que até chegam a me surpreender, né, pelo nível de eficiência e de produtividade que eles conseguem implantar. Porque a nossa luta ela é todo dia, nós temos que defender o leão igual o empresário que abre a porta dele de manhã. Claro. Se não entrar o dinheiro, eu não tenho como pagar a minha conta, né? E ali nós estamos trabalhando em prol de uma comunidade, ninguém está trabalhando em benefício próprio. Então, essa estrutura hoje, no Brasil, ela é uma estrutura gigantesca, nós temos hoje em torno de 1.200 CDLs no Brasil todo, com ramificações, cada uma delas, com núcleos, e esse conjunto ele passa a ser atrativo nesse momento, principalmente na área financeira, onde a gente já está trazendo produtos novos com empresas, startups que nasceram e que estão crescendo e que precisam de penetração, certo, que é o que a CDL tem como fazer através dessa base em todo o Brasil. Nós temos nossos problemas, lógico que temos, nada é perfeito, né? E a gente precisa aprimorar cada vez mais. Mas acredito que até o momento o trabalho que a CDL tem desempenhado junto à sociedade mato-grossense, junto ao empresariado de Cuiabá, é um trabalho bastante satisfatório, com várias vitórias aí que a gente pode enumerar com facilidade.
Além disso tudo, a gente ainda tem o CDL social. Nós estamos agora, até dezembro, acredito que a gente ultrapasse a meta de R$1,5 milhão aplicados em ações sociais. Nossa. Esse recurso ele é 100% dos associados da CDL Cuiabá de forma voluntária. Né? Quando você se associa, é oferecido para você a condição de que você, olha, você não quer fazer parte do CDL, você vai receber um selo. Isso ajuda bastante o empresário, porque quem está com a porta aberta está suscetível ao acesso de qualquer pessoa. E muito facilmente as pessoas vão pedir para o empresário. E ele prontamente fala, olha, eu já colaboro aqui com a CDL Social e está lá. Então, nós temos alas na Santa Casa construídas, temos gabinetes de atendimento odontológico, temos uma infinidade de ações, né? Até desde pontuais, o caso da pessoa que perdeu a casa, que não tinha mais o que fazer na vida, né? Com um monte de filho pequenininho, por causa de um incêndio, o caso de uma pessoa que tinha uma doença totalmente rara, né, que precisava de ajuda. Isso tem uma diretoria específica que trata disso, não sou eu que trato, eu fiz questão de delegar isso para o nosso vice-presidente institucional, e ele com outros diretores é quem decide para onde é que vai o recurso Aí a gente ajuda nas campanhas institucionais dos governos, tanto municipal quanto estadual. Agora mesmo tem brinquedo de Natal, na campanha do agasalho a gente está lá contribuindo com cobertores. Esse conjunto é o que a gente administra e é o que a gente oferece para a sociedade através da CDL Cuiabá. Fantástico. A gente percebe, né, pelo menos quando a gente passa a entender um pouco mais desse processo da CDL, que realmente aquela origem, lá no início, ela nasceu, como você contou, de comerciantes lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, tradicionalmente, tem na cultura deles lá esse associativismo, esse cooperativismo, né? Isso parece que é inerente àquele povo pela origem dele. Né? Há uns programas atrás a gente conversava sobre isso com o professor João Edson aqui, e ele contava a história da formação do gaúcho em si, né? Não do povo do Rio Grande do Sul, não é do sul rio-grandense, mas do gaúcho, que é de toda aquela região, e falávamos justamente disso, dessa associação, dessa necessidade de se associar para poder sobreviver. E a gente percebe isso no âmago da CDL. É uma necessidade muito grande mesmo. Isso chama muito atenção e talvez isso seja a chave do sucesso da CDL, né? Nós vamos de novo para um intervalo comercial e voltamos em seguida. De volta com Arsenal e Comércio, Nelson Soares Júnior, presidente do CDL Cuiabá. Nós até agora conversamos bastante sobre a história da instituição, um pouco da história do Nelson. A gente entendeu bem por que CDL tem tanta preocupação com o comerciante. É da origem dela. Ela nasce da ideia do associativismo, do cooperativismo e da proteção daqueles que trabalham em prol do comércio e da sociedade brasileira. Falamos bastante sobre tudo isso aí. Vamos encerrar agora esse início da conversa com uma revelação do Nelson, que ele diz que tem algo para contar, mas é surpreendente, ele só ia fazer isso ao vivo. Não quis me contar antes, e vamos entender então agora, Nelson. A TV está à sua disposição. Dentro desse contexto em que a gente está conversando, né, e mostrando que a origem nasceu da informação negativa do cidadão, é curioso, e muito pouca gente sabe disso, que o único país do mundo que tem SPC é o Brasil. Nos outros países, principalmente nas economias mais avançadas, o que existe na mesma velocidade, na mesma época, é o cadastro positivo. E nós levamos tantos anos para chegar nele. Que só agora nós vamos poder ter. E eu quero aproveitar para falar um pouquinho sobre o cadastro positivo, para que tanto o empresário quanto o consumidor possa entender que ferramenta fantástica que é o cadastro positivo. Eu gosto de citar um exemplo que caracteriza bem, né, qual que é a diferença do cadastro negativo para o cadastro positivo.
Então, vou pegar duas figuras fictícias aqui, um casal, vou chamar de seu Zé e de Dona Maria. O seu Zé é pedreiro e a Dona Maria presta serviço de diarista. Nenhum dos dois tem carteira assinada, tá certo? Perfeito. Mas eles têm 2 filhos, um deles já casado, com um neto, né? E o seu Zé, ele tem o hábito regular de pagar todas as suas contas em dia. Então, ele paga a conta de água em dia, ele paga a conta de luz em dia, ele paga a conta da internet em dia. E o seu Zé, um dia, comprou lá uma geladeira para colocar na casa dele e fez um crediário numa loja de eletrodoméstico e vinha pagando ali a prestação, tá certo? Nasceu a netinha do seu Zé, né? E exatamente nesse dia ele teve um acidente. Seu Zé caiu da escada lá, machucou, foi no médico, no SUS, né? E o SUS marcou a cirurgia dele para o ano seguinte. E ele ficou sem poder trabalhar. E a renda dele caiu. E aí o seu Zé foi lá na outra loja que vende berço para comprar um berço para a netinha dele que tinha nascido. E ele queria comprar. Só que nesse espaço ele deixou de pagar uma prestação daquela situação da geladeira que ele tinha comprado. A hora que eu olho o SPC do seu Zé, eu vou ver que ele está negativado. E eu vou dizer para ele, seu Zé, não posso te vender. Por quê? Porque a ordem aqui da empresa é que se está com o nome no SPC, eu não posso vender. Não se vende. A hora que eu olho quem que é o seu Zé e como é o comportamento dele, e que eu chamo o seu Zé e falo, pô, Zé, o que aconteceu que o senhor atrasou essa prestação? E ele me conta essa história. Você vende o berço a prazo? Fica muito mais fácil, né? Essa é a força que o cadastro positivo tem. O cadastro positivo, ele analisa o comportamento de como você reage em relação aos seus compromissos financeiros, que é muito mais importante até se você está em dia ou não com alguma prestação. É o hábito que você cria, e isso você vai construindo ao longo da sua vida. O cadastro positivo começou tem 1 ano, mas ele está buscando informações de comportamento de 5 anos para trás. E isso, à medida em que o tempo vai passando, o teu cadastro positivo fica mais enriquecido. Você veja a diferença. Nós estávamos num país estrangeiro, o motorista do ônibus da excursão lá que a gente estava, escutou que nós éramos do sistema do SPC, e ele perguntou quanto que a pessoa aqui no Brasil pagava para ter o cadastro positivo. Não, ela não paga nada. Pois é, eu pago 29 libras por mês para eu ter, a hora que eu vou comprar alguma coisa a crédito, essa empresa dá a minha nota para o lojista de cadastro positivo. E o brasileiro tem isso gratuitamente, de forma cada vez mais enriquecida com as informações dele. Então, eu queria fazer esse detalhe aí, até para as pessoas poderem entender melhor como é que funciona essa história do cadastro positivo. Que ferramenta que é essa, né? Isso, é lógico, temos agora aí a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei que veio para colocar uma ordem nisso. Nós somos até a favor dela, né? Atuamos bastante na aprovação dela, e acho que o consumidor ele tem que ter direito a essa proteção. Nós não podemos, de forma nenhuma, fazer qualquer uso diferente daquele que ele, consumidor, está autorizando que a gente use. Então, eu acho que tem toda a segurança, né, para ele poder trabalhar. Mas é isso, esse era o fato, né? Poxa vida. A gente tem essa jabuticaba, não, né, que é o SPC. É extremamente interessante, né? Eu acho que isso é esclarecedor também, porque a gente já há algum tempo ouve as pessoas falando do cadastro positivo, mas ninguém tinha essa visão tão ampla como você colocou agora. E uma outra situação que vem acontecendo também agora, nos últimos momentos, é justamente em relação à LGPD, né? Todo mundo fala da Lei Geral de Proteção de Dados, que não pode mais isso, não pode fazer aquilo, não pode... E aí como é que fica, né? A CDL, que ela vive da informação do consumidor, de mostrar e apresentar isso aí. E você deixa muito claro que vocês foram defensores também da LGPD. Sim. Porque é um direito do consumidor dizer para quem ele quiser se pode ou não ter acesso àquilo que é uma informação particular dele, né? Mais até, não é só ter acesso, é o que você pode fazer com os meus dados. Exatamente. E o que você não pode fazer.
Então, eu só posso pegar os dados, as informações de uma pessoa e fazer uso delas para aquilo que ela me autorizou. Se ela não me autorizou, eu não posso fazer, sob pena de ter aí um problema muito sério com a justiça e que isso vai me trazer uma perda financeira que não vale a pena eu atravessar essa linha divisória que foi colocada. Isso evita o que acontecia no passado, principalmente com empresas inidôneas, tá certo? Que vendiam cadastro. Então, eu tinha uma base cadastral e eu saía no mercado vendendo essa base cadastral e ganhando dinheiro. Eu estou vendendo uma informação que não é minha. Essa informação é sua. A informação de crédito que você tem, ela é única e exclusivamente sua. Você deixa que eu tenha conhecimento dela, mas ela não deixou de ser sua. Eu não me apoderei dela para poder fazer transação comercial com isso. E aí, então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem para colocar normatizar isso e deixar essa regra bem clara, até para evitar esse tipo de agente que eu te falei, que acaba comercializando informações. Perfeito. Esclarecedor demais tudo isso. Nós estamos avançando no programa e eu não posso perder a oportunidade agora de a gente dar uma reviravolta nessa conversa, né? E falar um pouquinho. Eu queria ouvir do Nelson, que é alguém extremamente otimista, positivista, né? Sempre enxergando as coisas boas, tá? E a CDL, que também incentiva o empreendedorismo e tudo mais. Nós estamos encerrando um ano que foi um ano diferente. Um ano cheio de desafios, as pessoas aprenderam a se reinventar, inovar, e estamos atravessando aí uma grande tempestade, quase naufrágio, né, onde fomos obrigados a nadar muito mais do que estávamos acostumados ou que pretendíamos, mas todos aqueles que estão conseguindo chegar à praia sobreviveram e estão mais fortes. Como é que a CDL, como é que o Nelson está vendo agora, 2021, principalmente para o comércio? Bom, essa pergunta é curiosa porque a resposta também é curiosa. Eu estou vendo de forma totalmente diferente do que eu vi há 6 meses atrás. Olha a velocidade. Em 6 meses, eu mudei totalmente de opinião. Há 6 meses atrás, nós estávamos tomados pela insegurança, tomados por problemas que nós não tínhamos experiência de como viver com aquilo, de como tratar. Era a primeira vez que a nossa geração estava passando por um processo pandêmico de larga escala, com uma consequência terrível, que a morte vai aqui. Eu quero deixar o registro aqui, em nome da CDL, para todas aquelas famílias que perderam algum ente querido nesse processo, as nossas sinceras condolências e os nossos sinceros pêsames. Foi muita gente que acabou sucumbindo. E aí você passou por um processo que não tinha ainda referência. Então, nós ficávamos, de um lado, lutando contra as decisões baseadas em organismos mundiais, em organismos federais, em organismos estaduais e municipais, e nós achando que aquilo estava errado, e falando e protestando, né? E houveram alguns avanços nesse sentido. Nós, em determinado momento, elaboramos um documento, entregamos ao prefeito, pedimos a ele 3 coisas que a gente entendia que eram os basilares para você conseguir sobreviver à pandemia. Frota de ônibus 100% na rua. Atendimento no PA e na UPA com medicação. E testagem em massa, que era o que a gente queria. De certa forma, ao longo do processo, eu acho que na maioria dos países, né, os exemplos começaram a brotar e acabou a gente tendo isso. O governo do estado teve uma participação muito incisiva com a criação do ambiente na arena, apesar de tardio, mas fez a sua parte lá, e acabou que esse processo começou a ser, como é que eu vou te dizer, sabe aquela teinha de aranha que está lá no canto da parede, que você entra, vou tirar aquela teia,
No segundo dia você vê, no quarto dia, se você não tirou, a teinha está lá e você continua andando aqui, mas pô, a aranha vai te pegar, cara. Mas ela está ali. Mas você quer saber? Eu não quero mais saber da aranha, eu quero saber de resolver minha vida. E eu acho que essa mudança, teve um momento em que o país, não estou falando de Cuiabá nem de Mato Grosso, falou, olha, não dá mais, aqui chegou no meu limite. Acho que o governo federal atuou, fez todo o trabalho que fez, está aí os números, o rombo que está aí para ser pago, mas tirou muita gente de uma situação extremamente difícil. Mas o empresário, esse micro e pequeno empresário, que tem que matar um leão todo dia, que acorda todo dia dizendo, cara, hoje vai ser um dia melhor do que ontem, ele é otimista por natureza, né? Ele quer trabalhar, ele quer fazer. Eu acho que esse tomou uma decisão e que essa decisão, num conjunto amplo da sociedade brasileira, contaminou e acabou a gente... Você imagina, quem que falava há 2 meses atrás que nós íamos terminar 2021 com índice de crescimento acima do ano passado, né? Com todo esse percalço que a gente teve aí. Ontem, a Bolsa bateu 110 mil pontos. Nasdaq e SP 500, o futuro americano, recorde histórico. Uai, onde é que está? Né? O petróleo recuperando rapidamente, é uma má notícia para nós, porque vai vir aumento de combustível aí, mas você vê que o aquecimento da economia está voltando. Então, a CDL, nesse período, fez todo um trabalho de educação juntamente com a FEComércio, né? A cartilha que a FEComércio produziu de qualidade fantástica. Isso a gente fez, demos curso, fizemos palestras, fizemos lives, mostrando a necessidade do cuidado da utilização de máscara, dos recursos para se proteger biologicamente da contaminação. E trabalhamos, ao mesmo tempo, no sentido de municiar o nosso empreendedor e o nosso consumidor com cursos. Nós fizemos N cursos gratuitos pela internet, que foi a grande ferramenta que transformou aquele momento que você estava em casa sem fazer nada. E não podia trabalhar e tinha como usar seu tempo. O que a gente vê para frente, né? Eu acho que nós vamos ter um Natal maravilhoso, né? Um Natal que, pelo ano que a gente passou, ele seria impensável e vai acontecer. Todos os indicadores mostram que a gente já começou o rally de fim de ano. Essa Black Friday já vai ser um bom termômetro que passou agora. Estamos esperando os números para ver o resultado da semana passada, mas eu acredito que vai ser um número expressivo. E nós vamos iniciar o ano que vem dependendo única e exclusivamente do nosso Congresso. Por quê? Porque o endividamento fiscal, isso serve para qualquer família, serve para qualquer cidadão, né? Se você deve mais do que você ganha, a sua vida começa a ficar complicada. Você vai ter que cada vez mais pagar mais juro para poder ter o recurso para honrar seus compromissos. É isso que o Brasil está fazendo. O Brasil elevou a dívida, não elevou a taxa de juro e agora está diante de uma pressão inflacionária. Se o Congresso não atuar e não fizer a reforma administrativa, a reforma fiscal e colocar o teto de gastos para funcionar, nós vamos ter um problema sério no ano que vem. Eu acredito que nós não vamos ter. Continuo sendo otimista e acho que nós vamos, em 2021, ter um dos melhores anos da história do país. Perfeito. Fica o recado para cada um de nós aí. O melhor de todos os últimos anos. Ele vem por aí. A gente vai para o nosso último intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Voltamos com Arsenal e Comércio para o nosso último bloco. Hoje nós tivemos na nossa sala de visitas Nelson Soares Júnior, presidente do CDL Cuiabá. A conversa foi extremamente intrigante e incentivadora ao empreendedorismo. Nelson nos contou agora no último bloco as expectativas para 2021, que tanto ele quanto o CDL e todos nós que estamos acompanhando o programa acreditamos também que será o melhor de todos os últimos anos. A gente volta agora com o Nelson
para você usar as nossas câmeras para suas despedidas e considerações finais. Mais uma vez, Nelson, foi um prazer ter você no nosso programa. Da mesma forma, Rissato, eu quero aqui agradecer em nome da CDL a oportunidade que o SESC está nos dando, mais uma oportunidade, tantas parcerias que a gente tem feito, com um belo trabalho que o SESC desenvolve, não só aqui no estado, mas como em todo o Brasil. Inclusive, defendemos, juntamente com a FEComércio, a manutenção das receitas do SESC. Entendemos que não é por aí que vai resolver o problema da folha de pagamento e dos tributos da folha de pagamento que precisam ser revistos. Mas, de qualquer forma, meu muito obrigado. A CDL está à disposição de todos, a gente vai estar lá, continuamos lutando. Eu encerro meu mandato agora, dia 31 de dezembro. O Célio, da Biológica, passa a ocupar a presidência da CDL. Eu vou para a vice-presidência comercial. E nós esperamos, né, que, de fato, essa expectativa, e vamos trabalhar para isso, porque só ficar esperando não vai adiantar. Não resolve nada. Mas nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, um dos melhores anos que nós já tivemos, porque está tudo pronto para acontecer. Só dependemos do nosso Congresso. E o Congresso depende que nós ajamos sobre os nossos deputados e os nossos senadores. Muito obrigado, parabéns pelo programa. Muito obrigado, Nelson. A gente fica por aqui. Aguardo vocês na próxima quinta-feira, no mesmo horário, aqui na TV Mais. Até logo, gente.